as pessoas estão falando muito sobre o nazismo e às vezes elas estão deixando de olhar o essencial. Há um governo nazista instalado no Brasil, o que copia métodos nazistas explicitamente. Estou falando, evidentemente, do governo do Jair Bolsonaro. Como se chegou a esse ponto? Como é que se chegou a esse ponto no país? Através da normalização do discurso fascista ou do discurso nazista, do discurso de aniquilação, de eliminação do outro, da alteridade, como explicou muito bem ontem o Michel German aqui na TV 247. Qual que é o marco zero desse discurso fascista ou neonazista no Brasil? A meu ver, isso remonta ali aos idos de 2009, por aí, quando teve início aquela discussão sobre petralhas. Brasil, o país dos petralhas, né? O petista, o militante do PT, o simpatizante, ele foi transformado no novo judeu. E foi transformado no novo judeu pelo discurso de ódio que foi implantado, a meu ver, já falei isso algumas vezes, pela máquina de comunicação do governo de São Paulo, na época chefiado pelo José Serra, que era candidato a presidente da República. Esse discurso de negação, né, da possibilidade de existência do discurso petista, ele foi sendo acolhido na imprensa corporativa a cada semana, e foi crescendo, e foi crescendo. Foi a imprensa corporativa que acolheu, por exemplo, o Kim Kataguiri, né? Todo mundo fez vista grossa naqueles anos, quando chegou junho de 2013, por exemplo, aos revoltados online. Quando a gente olha para aquela cena do Flow Podcast em que você tinha lá Kim Kataguiri, Tabata Amaral e o, como é que chama? Monark, né? Você tinha três figuras muito emblemáticas desses tempos fascistas no Brasil. O Kim Kataguiri é um agitador fascista, o MBL é um grupo de agitação fascista e isso é inegável. Eles mesmos sabem o que eles fizeram, qual que é o papel deles. Na verdade, a difusão de fake news, de discurso de ódio, a comunicação dos memes contra os adversários, propondo a sua eliminação, né? Você olha para um monarca, o monarca é um jovem, talvez imbecilizado por aqueles tempos, né? Aqueles tempos em que você tinha ali tanta desinformação jorrando nas redes sociais impunemente. E isso com o patrocínio do grande capital, né? O capital queria remover o Partido dos Trabalhadores do poder. Quando a gente olha, por exemplo, como começaram aquelas manifestações de junho de 2013, e você via ali, por exemplo, bonecos do Lula preso, bonecos da Dilma enforcada nas pontes, bonecos do Lula, obviamente ali estava correndo solto um discurso fascista no Brasil, estimulado pelo grande capital e estimulado pela grande burguesia. Quando você via a normalização do Bolsonaro nos grupos de comunicação, naturalmente era a normalização do discurso fascista. E foi isso que fez brotar os comunicadores de extrema-direita, como é o caso do Monark. No caso do Monark, contaminado um pouco por essa discussão de escola austríaca, todas essas coisas de ultraliberalismo ou de anarcocapitalismo, né, que é a liberdade acima de tudo em qualquer circunstância. Então foi isso que foi criando esse caldo de cultura. A Tabata Amaral, por sua vez, que estava na cena e sai desse episódio como uma pessoa sensata, ela é uma deputada, na verdade, patrocinada, né, pelas forças que promoveram o golpe de Estado no Brasil, que tem uma raiz fascista no seu discurso. Então, obviamente, evidentemente, um partido nazista no Brasil não deve ser aceito, não deve ser tolerado. Agora, é fundamental combater o discurso de ódio que colocou no poder um governo fascista e nazista no Brasil. Então, a questão é muito mais complexa do que simplesmente a punição ao monarca, que é preciso ver se é uma punição mesmo, na verdade, né? Porque ele é o dono do canal, né? Então, ele se demitiu, ele se autoafastou, o sócio comprou a parte dele, ele está se escondendo ali para preservar o faturamento, né? Porque, evidentemente, para as empresas que apoiaram o golpe de Estado de 2016 no Brasil, não convém ficar associadas explicitamente à questão do fascismo. Mas essas mesmas empresas, evidentemente, apoiaram um canal que abraçava essa tese do anarcocapitalismo, né, de certa maneira. Quero só enfatizar que o 247, desde o primeiro momento, combate o nazifascismo brasileiro, porque ele combate a origem do problema. Qual que é a origem do problema? O discurso antipetista. O discurso que propõe a eliminação do petróleo.
Por isso, quer dizer, muitas vezes nós fomos acusados, esse é um veículo do PT, esse é um veículo alinhado ao PT, é um veículo assim, assim, assado. Não, é um veículo alinhado com a democracia. Um veículo que combate desde o primeiro dia o discurso de ódio e aponta a sua raiz, né? Então tem muitos jornalistas hoje da imprensa corporativa que hoje se levantam, protestam e fazem com razão contra o avanço do nazifascismo no Brasil, mas que deram muita vazão a esse discurso de ódio. Por quê? Porque interessava ao grande capital, interessava aos patrocinadores. Então, é um fato de que o capital recorreu a táticas fascistas aqui no Brasil para implantar um golpe de Estado.